Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a função modular, resolvendo agora algumas importantes questões que já foram cobradas em alguns vestibulares do Brasil. Beleza? Pessoal, vamos resolver um total de 10 questões. Essa aula aqui vai da questão número 1 até a questão número 5. A próxima aula vai da número 6 até a número 10, tá? Isso para não deixar uma aula muito extensa. Outra coisa, pessoal, esse material aqui que contém as questões, você pode baixá-lo em PDF, resolver, tá? Pode imprimir também. Isso lá no site, lá no meu site, no caso, www.professorferreto.com.br. Beleza? Ferreto com 2 R's e 2 T's. Beleza? Lá tem diversas listas, inclusive tem todas as aulas do canal Mais Matemática estão colocadas ali no site. Beleza, pessoal? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Olha só, pessoal, primeira questão lá da PUC do Rio de Janeiro diz o seguinte: considere a função real. Pessoal, quando ele fala aqui a função real, o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que os valores de x dessa função, todos eles pertencem ao conjunto dos números reais, ok? E nós temos aqui a função f de x sendo uma função modular. Isso porque nós temos aqui a incógnita colocada no interior de módulo, ok? Olha só, o gráfico que representa a função é, e nós temos aqui do item A até o item E, 5 gráficos que podem representar essa função. Nós temos que descobrir, então, qual deles representa essa função aqui, ok? Primeiramente, pessoal, repare o seguinte, essa função f de x, ela é representada aqui, ó, toda ela por um módulo. Repare que toda ela está no interior do módulo e isso faz com que essa função f ela seja maior ou igual a zero. Isso porque, pessoal, o módulo de um número ele nunca poderá ser negativo. Beleza? Graficamente, pessoal, isso significa que a função f de x ela não é uma função negativa. Ou seja, o seu gráfico, de forma alguma, ele pode estar colocado na parte inferior do eixo x. Ou seja, todo ele está colocado na parte superior do eixo x ou também encostando nele, onde a função é exatamente igual a zero. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Dessa forma, então, pessoal, olha só. O item A e o item B, o gráfico está sobre o eixo x. Agora, no item C e no item D, reparem que o gráfico, ó, está na parte inferior do eixo x, ó, e isso não pode acontecer, tá? Isso porque esses dois gráficos aqui, ó, representariam funções negativas. E não acontece isso nessa função modular que nós estamos estudando. Beleza? Vamos subir aqui, ó, e vamos ver como é que se constrói o gráfico dessa função aqui. Pessoal, nós vimos lá na função modular que quando nós tivermos um termo no interior do módulo, esse termo ele é responsável pelo deslocamento, ou seja, translação horizontal do gráfico dessa função modular. Beleza? Ou seja, ele vai levar o gráfico da função modular ou para a direita ou para a esquerda. Antes de explicar para qual direção que ele vai, eu quero que você perceba o seguinte, nós temos aqui, ó, menos o x. Cuidado, pessoal! O que eu expliquei lá na aula sobre gráfico de função modular era sempre quando o x tinha aqui um valor positivo. Então, nós não vamos poder utilizar o macete que está lá se nós temos aqui o x negativo. Ferreto, nós podemos transformar o x positivo aqui? Claro que podemos. Como é que a gente faz isso? Da seguinte maneira, olha só. Lembra de uma propriedade que também nós vimos lá nas propriedades da função modular, que diz o seguinte, ó, módulo de x é a mesma coisa que módulo de menos o x. Ou seja, o módulo de um valor x é igual ao módulo do oposto desse valor x. Então, tanto faz ter um valor positivo ou negativo aqui dentro, que o módulo faz com que esses dois valores se tornem iguais. Beleza? O que você quer dizer com isso, Ferreto? Olha aqui para mim, ó. Eu vou copiar novamente aqui embaixo a nossa função f de x. Ó. Então, f de x é igual. Agora, abrindo o módulo aqui. Ó. Então, de acordo com essa propriedade, nós pegarmos esse valor aqui, ó, ou o oposto dele, a função será a mesma. Qual é o oposto de menos o x mais o 1? Troca o sinal dos dois. Ou seja, fica mais o x e fica menos o 1. Ok? Então, nós temos essa função aqui, ó, sendo exatamente igual a essa função aqui em cima.
Agora, pessoal, como nós temos o x aqui assumindo um valor positivo, nós podemos, então, considerar aquele macete que nós vimos lá no gráfico de função modular. O que diz o macete? Diz o seguinte, que quando nós tivermos um termo aqui ó, no interior do módulo, esse termo ele é responsável pela translação do gráfico na horizontal. No caso aqui, nós temos o valor negativo. Então, fará com que o gráfico seja transladado, ou seja, movimentado para o lado direito. Olha só, se aqui é negativo, ele vai para o lado direito, ou seja, para o lado positivo lá do eixo x. Ok? Vamos lembrar o seguinte, ó, vou colocar aqui ó, dois planos cartesianos, isso para facilitar o entendimento do que eu vou explicar para você. Beleza? Aqui está o eixo das abscissas, eixo x, e aqui está o eixo das ordenadas, eixo y. Tudo bem? Como é que seria o gráfico da função modular f de x igual a módulo de x? Como é que seria? Ele seria assim, ó. É um V, tá? Em formato de um V, passando aqui na origem. Beleza? Agora, quando nós colocarmos ali dentro do módulo ó, o valor de -1, ou seja, ficando a função com esse formato aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, o deslocamento do gráfico para a direita em uma unidade. Então, vamos pensar que aqui ó, é o valor 1. O que acontece? O vértice dessa função modular, ele passa para cá. Então, nós vamos ter o gráfico da função modular mais ou menos aqui assim. Ó. Tudo bem? Outra coisa importante de colocar aqui, pessoal, é o seguinte, aonde é que esse gráfico está intersectando aqui o eixo y? Pessoal, reparem, nós temos um triângulo aqui. Ó. Esse triângulo na função modular é um triângulo isósceles, ou seja, esse comprimento aqui de baixo é igual a esse comprimento aqui. Ou seja, se aqui o comprimento é 1, aqui o comprimento é 1 também. Ou seja, intersecta o eixo y ali no y igual a 1. Beleza? Concorda comigo que esse gráfico aqui ó, está localizado no item A? Está aqui ele. Ó. Então, o gráfico da função é esse gráfico aqui do item A. Certo? Então, pessoal, vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte. A figura a seguir mostra o gráfico da função f de x. Então, o que nós temos aqui, esse gráfico meio louco aqui, ó, é o gráfico da função f de x. Tudo bem? Agora, olha o que diz aqui embaixo. O número de elementos do conjunto solução, então, ó, ele está querendo saber o número de elementos do conjunto solução dessa equação aqui. Ó. Reparem que essa equação é o módulo da função f igualada a 1, ok? Resolvida em reais é igual a quanto? Então, nós temos aqui ó, as 5 alternativas, ok? Pessoal, eu vou fazer um exemplo aqui ó, para que você entenda o que está sendo solicitado nessa questão. Imagine que a função f ela seja igualada ao valor 1, ok? Nesse caso aqui, ó, quando nós pegarmos uma função e igualarmos a um número, nós estamos transformando essa função em uma equação, beleza? Para resolvermos essa equação, nós devemos descobrir quais são os valores de x que fazem com que essa função assuma valor 1, beleza? Lembre que f de x nada mais é do que o y, ou seja, y igual a 1. Então, pessoal, para resolver essa equação f de x igual a 1, nós devemos encontrar os valores de x que fazem com que a função ali assuma o valor 1. Ok? Como é que a gente faz isso? Pessoal, trace uma linha imaginária horizontal exatamente ali no y igual a 1 e conte quantas vezes essa linha imaginária intersecta o gráfico da função f de x. Beleza? Vem comigo aqui. Ó. Olha só, traçando aqui uma linha imaginária no y igual a 1, reparem que essa linha aqui ó, está intersectando o gráfico em 1, 2, 3 pontos. Ou seja, pessoal, reparem que existe aqui ó, um valor de x que está aqui, outro valor de x que está aqui e outro valor de x que é esse 2 aqui. Ó. Esses 3 valores de x aqui ó, fazem com que a função assuma exatamente o valor 1 que está aqui, ó, já que o y aqui é igual a 1. Beleza, pessoal? Vou apagar aqui, ó, para que você entenda como é que a gente vai resolver e abordar aqui o módulo de f de x igual a 1. Repare que a função f de x aqui, ó, ela está totalmente no interior de um módulo. Ou seja, isso faz com que a função f de x ela seja totalmente maior ou igual a 0. Como nós falamos no item anterior, pessoal, uma função que estiver no interior do módulo, graficamente, ela não terá nenhuma parte abaixo do eixo x,
ou seja, o seu gráfico inteiramente estará localizado na parte superior do eixo X. Ferreto, como é que faz com aquela parte que está embaixo do eixo X? Pessoal, aquela parte ali, ó, ela sofre uma reflexão em relação à horizontal, ou seja, em relação ao eixo X. Aquela parte, então, ela vai pular para a parte superior do eixo X, sendo refletida. E aí nós teremos o gráfico de módulo de f de x. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, que encontra-se abaixo do eixo X, ela sofrerá uma reflexão e irá lá para cima do eixo X. Reparem o seguinte, ó, que esse ponto aqui, ó, ele está 2 unidades abaixo do eixo X. Então, esse ponto, com a reflexão, ele passará 2 unidades acima do eixo X. Ok? Então, refletindo essa parte negativa aqui, ó, ela virá mais ou menos aqui assim, ó. Ok? E o gráfico, então, do módulo da função f de x será esse daqui. Ó. Repare que nós não temos nenhuma outra parte abaixo do eixo x, então não há reflexão alguma a ser feita. Beleza? Então, em amarelo aqui, ó, nós temos, então, o módulo da função f de x. Repare, pessoal, que agora nós queremos resolver a equação módulo de f de x igual a 1. Ou seja, pessoal, nessa questão é descobrir quantos são os valores de x que fazem com que aquela equação seja igual a 1. Como é que a gente faz isso? Trace uma linha imaginária ali no y igual a 1 e conte quantas vezes essa linha imaginária intersecta o gráfico ali da nossa função módulo de f de x. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, aqui, ó, traçando no y igual a 1, tá? Então, mais ou menos nessa altura aqui, ó, do y igual a 1, uma linha imaginária. Vamos contar agora, ó, quantas vezes ela intersecta o gráfico. 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, são 5 valores de x que resolvem essa equação aqui, ó. Beleza? 1x igual a 2, ó, tá bem caracterizado. X igual a 2, o y será exatamente igual a 1. E nós temos mais 4 valores de x. Então, quando ele pergunta o número de elementos do conjunto solução dessa equação, resolvida em reais, ele é igual a 5. Alternativa letra B de Brasil. Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos para a questão de número 3, que diz o seguinte, ó. Dos gráficos abaixo, o que mais se assemelha ao gráfico da função, nós temos então aqui uma função, ó. Repara que é uma função modular, já que nós temos aqui a incógnita, ó, no interior de módulos. Beleza? No intervalo, olha só, do x que vai do menos 5 até o 5. Então, mais ou menos, ó, qual gráfico é mais semelhante ao gráfico dessa função f? Eu vou copiar aqui assim, ó, a função f de x, fica mais fácil para nós resolvermos. Ó. Então, fica módulo, tem módulo de x mais o 2, fecha módulo e temos o menos o 2 aqui. Beleza? Mais ou menos assim, então, está a nossa função modular. Repare que nós temos módulo por fora aqui, ó, e dentro do módulo nós temos essa expressão. O que nós vamos fazer? Ó? Pegar isso daqui, ó, e considerar isso daqui uma nova função, ou seja, uma função g de x, por exemplo. Beleza? Então, nossa função g de x, ela está sendo representada por módulo de x mais o 2, fecha módulo e temos ali o menos o 2. Pessoal, primeiramente, vamos construir o gráfico da função g de x, depois fica mais fácil descobrirmos qual é o gráfico da função f de x. Ok? Repara o seguinte, ó, aqui na função g de x, nós temos dois termos. Nós temos este mais 2 e temos este menos 2 aqui. Ó. Aquele mais 2, pessoal, reparem que ele está no interior aqui do módulo. Então, esse termo aqui, ó, ele é responsável pela translação do gráfico na horizontal. Lembra o seguinte, ó, se ele é um valor positivo, esse gráfico será transladado para o lado esquerdo. Ok? Agora, enquanto a esse termo aqui, ó, que está localizado na parte externa aqui do módulo, ele é um valor negativo, ele será transladado na vertical, tá? Só que nesse caso, 2 unidades para baixo. Beleza? Isso tudo pode ser feito, pessoal, desde que na frente do x aqui nós tenhamos o sinal positivo. Beleza? Olha só, vamos colocar então o gráfico mais ou menos aqui assim, ó. Nós vamos ter aqui o eixo x, tudo bem? E aqui nós vamos ter o eixo
y, ok? Se o gráfico, então, está indo 2 unidades para a esquerda, vamos colocar aqui, ó, 1 unidade, 2 unidades para a esquerda, ou seja, aqui nós vamos ter o menos o 2, e está indo 2 unidades para baixo, ou seja, 1, 2 unidades para baixo. Aqui nós vamos ter o menos o 2. Então, fazendo aqui a intersecção dessas coordenadas, nós vamos encontrar aqui, pessoal, o vértice da função modular g de x, ok? Como é que fica? Assim, ó, ela vem mais ou menos, ó, faz esse movimento mais ou menos aqui assim, ó. Tudo bem? Vamos identificar alguns pontos importantes, ó. Se aqui nós temos o 0, aqui nós temos o menos 2, então aqui nós vamos ter o menos o 4, beleza? Pessoal, nós queremos a função f de x, tá? Não perca o teu foco aqui, ó. A função f de x, ela é representada por módulo de quem? Disso que está aqui dentro, ou seja, módulo de g de x. Então, vamos colocar aqui o módulo de g de x. Tudo bem? Como nós vimos, pessoal, se essa função f está sendo representada por um módulo, isso significa que essa função f ela é inteiramente maior ou igual a zero. Graficamente, pessoal, significa que a função f de x ela está localizada toda ela acima do eixo x. Beleza? Então, o que vai acontecer? Ó? Ali no gráfico da função g de x, reparem que nós temos uma parte que está na parte inferior, ou seja, abaixo do eixo x. Como a gente já viu, ó, essa parte sofrerá uma reflexão, ou seja, vai para a parte superior do eixo x, e aí nós teremos o gráfico da função f de x. Beleza? Vem comigo aqui. Ó. Então, pessoal, o que está acontecendo é o seguinte. Esse ponto aqui, ó, que está aqui embaixo, no menos 2, ele pulará lá para cima, mais ou menos aqui assim, ó, tá? E nós teremos aqui o y desse ponto valendo 2 positivo. Se aqui é menos 2, ali é o 2. Beleza? E aqui nós vamos ter o menos 2 no eixo x. Então, refletindo essa parte que está aqui, ó, para a parte superior do eixo x, nós teremos mais ou menos assim. Ó. Então, em verde aqui ó, está o gráfico da função f de x, que nada mais é, como a gente viu, o módulo da função g de x. Agora, repare o seguinte, pessoal, nós queremos um x que vai de menos o 5 até o 5. Olha só, o x aqui nós temos o valor menos 4, então o menos 5 poderia ser esse daqui. Ó. Aqui está o menos 5. O mais 5 seria mais ou menos aqui assim. Ó. Beleza? Então, pessoal, o gráfico que me interessa, ele vai apenas daqui até aqui assim. Beleza? Então, nós podemos apagar a parte que não nos interessa, ou seja, isso daqui, ó, apagamos aqui, e temos aqui assim, então, o gráfico mais ou menos representado. Beleza? Concorda comigo que o item C é o item que mais se aproxima do gráfico dessa função? Então, o item C é o item verdadeiro. Vamos à quarta questão. Olha só. A alternativa que representa o gráfico da função aqui ó, é qual delas? Repara que nós temos aqui a função f de x sendo representada por uma função modular. Isso porque nós temos aqui a incógnita x no interior de um módulo. Beleza? Vamos apagar aqui ó, e vamos resolver essa função aqui. Ó. Esse termo aqui ó, encontra-se no interior do módulo. Pessoal, então ele é responsável pela translação do gráfico na horizontal. Nesse caso, ele vale mais 1, ou seja, o gráfico será transladado de uma unidade para a esquerda. Ok? Agora, esse termo aqui, ó, que encontra-se fora do módulo, ele é responsável pela translação do gráfico na vertical. Como ele está sendo representado aqui por um 2 positivo, o gráfico será transladado 2 unidades para cima. Beleza? Então, vamos construir aqui o plano cartesiano, mais ou menos assim. Ó. Tudo bem? Temos aqui o eixo x, eixo das abscissas, e aqui o eixo y. Agora, olha só. Colocando o vértice, então, da função modular, uma unidade para a esquerda, mais ou menos aqui assim, ó, vem no menos 1, e 2 unidades acima, ou seja, 2 unidades acima, nós temos que o vértice estará localizado mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? Então, o gráfico dessa função aí é representado mais ou menos assim. Ó. Tudo bem?
Uma informação importante em relação a esse triângulozinho aqui assim, ó. Reparem que essa distância aqui, ó, é de 1 unidade, já que aqui nós temos o menos 1. Então, tem 1 unidade para cá e terá 1 unidade aqui do lado direito. Se nós temos aqui o 2, intersecta, então, o eixo y aqui no 3. Beleza? Reparem que no item A, nós temos, então, a alternativa correta acerca do gráfico. Então, pessoal, vamos à questão de número 5 da PUC do Rio de Janeiro, que diz o seguinte. Considere a função real. Então, nós temos aqui a nossa função. Reparem que o x aqui, ó, que no caso é a variável, encontra-se no interior dos módulos. Então, isso aqui é uma função modular. Beleza? Agora diz o seguinte, ó, o gráfico que representa a função E, e nós temos aqui no item A, B, C, e vai até o item E com os possíveis gráficos para essa função. Pessoal, para começarmos, ó, repare o seguinte, nós temos aqui, ó, módulo de x mais 1. Pessoal, este módulo de x mais 1, por ser um módulo aqui, ó, a gente tem absoluta certeza que isso aqui, então, é maior ou igual a zero, ok? Da mesma forma, pessoal, esse outro módulo aqui, ó, fará com que essa parte aqui, ó, seja maior ou igual a zero também. Agora, perceba o seguinte, essa função f de x nada mais é do que a soma deste módulo aqui com este módulo aqui. Ou seja, somando esses dois módulos, onde cada um deles é maior ou igual a zero, certamente que isso aqui será também maior ou igual a zero. Beleza? Então, dessa forma aqui, pessoal, essa função f de x, ela será uma função sempre positiva ou igual a zero. Graficamente, pessoal, significa o seguinte, que o gráfico dessa função nunca estará na parte inferior do eixo x. Beleza? Agora acompanhe as alternativas aqui, ó. O item A, toda a parte, ou seja, todo o gráfico está na parte superior do eixo x. Agora, no item B, nós temos essa parte que está na parte de baixo do eixo x. Então, esse item B, certamente ele cai fora. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. E vamos para o item C aqui, ó. Reparem que todo o gráfico aqui, ó, encontra-se na parte inferior do eixo x. Ou seja, o item C certamente não é a resposta. Da mesma coisa, o item D, reparem que aqui, ó, essa parte encontra-se abaixo do eixo x, então o item D também não é. Nós temos, então, como possibilidade o item E também, ó, olha aqui em cima, o nosso item A, que assim pode ser também a alternativa certa para essa questão. Vamos apagar aqui, ó, e vamos fazer então a construção desse gráfico aqui para ver qual a alternativa correta, beleza? Para isso, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou considerar esse x mais 1 aqui, ó, como sendo uma função, eu vou chamá-la de g de x. Enquanto que esse x menos 1 aqui, ó, vou considerar uma outra função, no caso, vou chamar de h de x, beleza? O que nós vamos fazer aqui, ó, é o estudo do sinal de cada uma dessas funções. A função g de x, então, ó, ela está sendo representada por x mais o 1, enquanto que a função h de x, ela está sendo representada por x menos 1. Tudo bem? Agora é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui embaixo, ó, uma reta horizontal, isso para identificar o eixo x para cada uma dessas funções. Tudo bem? Agora, repare o seguinte, pessoal. Nós temos aqui que o expoente da incógnita x é 1. Isso significa que essa função g de x e também a função h de x são funções do primeiro grau. Tudo bem? Agora, perceba o seguinte, que na frente do x, ou seja, o coeficiente do x, nós temos o valor 1. Isso aqui é um valor positivo, caracterizando o quê, gente? Uma reta crescente. Beleza? Agora, a nossa dúvida seria a seguinte, onde é que essa reta está intersectando aqui o eixo x, ou seja, qual é a raiz dessa função? Perceba o seguinte, para descobrirmos essa raiz, vamos pegar a função g de x, que no caso é o x mais 1, igualar a zero. O que vai acontecer? Ó? Este mais 1 ele vai lá para o outro lado da igualdade, trocando o sinal para negativo, e nós vamos ter então que o x é igual a menos 1, ou seja, a raiz dessa função é menos 1. Pessoal, estudando agora o sinal dessa função, repare o seguinte, para valores de x que são maiores do que menos 1, nós temos o gráfico localizado na parte superior, ou seja, aqui nós temos a função sendo positiva. Do contrário,
para valores de x que são menores do que menos 1, o gráfico encontra-se na parte inferior do eixo x, ou seja, aqui a função é negativa. Tudo bem? Agora, na função h de x, repare que o coeficiente angular aqui também é 1. Isso caracteriza uma reta o quê, pessoal? Uma reta que é crescente. E para descobrirmos, então, esse ponto aqui, ó, a raiz, vamos pegar a função que é dada por x menos 1 e igualar a zero. O que vai acontecer? Ó? Este menos 1 vai lá para o outro lado com o sinal positivo. E nós vamos ter, então, que a raiz é x igual a 1. Então, nós temos aqui ó, o valor 1, aonde o gráfico intersecta o eixo x. Então, pessoal, nesse caso aqui, nós temos a função sendo positiva aqui e negativa aqui. Beleza? Agora, pessoal, com esse estudo do sinal, nós podemos fazer análise do que acontece com o módulo de x mais 1, tá? Então, vamos começar, ó, primeiramente por aqui, ó, módulo de x mais 1. Repara o seguinte, ele terá a formação dele através de uma sentença. Como nós vimos aqui, ó, quando x assumir valores que são maiores do que menos 1, essa função g de x, ou seja, o valor de x mais 1, assumirá um valor o quê? Um valor positivo. Então, módulo de x mais 1, sendo x mais 1 um valor positivo, módulo de um valor positivo será o quê, pessoal? Ele mesmo, ou seja, o próprio x mais 1. Então, isso daqui será igual a x mais 1, isso se acontecer, então, do x ser maior do que menos 1, tá? X maior ou igual, né? Ao menos 1. Agora, do contrário, se o x assumir valor menor do que menos 1, nós temos g de x sendo negativo, ou seja, x mais 1 será um valor menor do que zero. Agora, se o x mais 1 é um valor menor do que zero, o módulo de um valor menor do que zero será o oposto dele. Qual é o oposto de x mais 1? O menos o x menos o 1. Então, isso se acontecer do x ser menor do que menos 1, ok? Agora, vamos fazer a mesma análise utilizando aqui ó, o módulo de x menos o 1, tá? Então, vem aqui, ó, módulo de x menos o 1 que está aqui. Lembra que o x menos 1, nós consideramos quem? A função h de x. Então, repare o seguinte nessa função. Para valores de x que são maiores do que 1, nós temos a função sendo positiva, ou seja, x menos 1 acaba sendo positivo. E módulo de um valor positivo é ele mesmo, ou seja, fica x menos 1 aqui. Então, isso se o x for maior ou igual a 1, beleza? Agora, para valores de x que são menores do que 1 aqui, ó, nós vamos ter, então, negativo para o valor x menos 1. Então, se o x menos 1 é um valor negativo, o módulo dele será o quê, pessoal? O oposto do que estiver aqui dentro. Ou seja, será menos o x mais o 1. Então, a menos o x mais o 1, isso se o x for menor do que 1, ok? Então, agora, pessoal, nós vamos utilizar aqui um dispositivo prático para determinar, então, qual é a função f de x, ok? Olha só, coloquei aqui 3 retas horizontais, todas elas representando o eixo x, ok? E na primeira reta, nós vamos colocar, então, o resultado de módulo de x mais 1. Na segunda, o resultado de módulo de x menos 1. Ok? E na última reta, nós vamos representar o resultado da função f de x. Lembra que o resultado da função f de x é a soma entre este módulo e este módulo aqui. Ou seja, nós vamos somar, então, esses dois resultados obtidos nas duas retas anteriores. Olha só, no estudo do sinal de g de x, nós temos que a raiz aqui ó, é menos 1. Então, vem aqui e vamos colocar o valor menos 1. Na função h de x, nós descobrimos que a raiz vale 1. Então, aqui nós vamos colocar o valor 1. Tudo bem? Vamos traçar na horizontal aqui ó, alguns pontilhados só para dividirmos isso daqui e visualizarmos melhor a resposta, ok? Lembrando que aqui embaixo, então, nós vamos ter o menos 1, aqui nós vamos ter o 1 positivo.
Agora aqui, pessoal, ó, módulo de x mais 1. Bom, o módulo de x mais 1, ele será x mais 1 se o x for maior ou igual a menos 1. Então aqui, ó, pessoal, para valores de x que são maiores ou iguais a menos 1, ou seja, os que estão aqui assim, ó, o resultado de módulo de x mais 1 será o x mais 1. Então aqui nós vamos ter o x mais 1 e aqui o x mais 1. Agora, pessoal, para valores de x que são menores do que menos 1, ou seja, nessa região aqui, ó, o resultado do módulo de x mais 1 será o quê? Menos o x menos o 1. Então, teremos aqui o menos o x menos o 1. Ok? Mesma coisa agora para módulo de x menos 1. O módulo de x menos 1 será igual a x menos 1 se o x for maior ou igual a 1. Então, aqui, ó, pessoal, para valores de x que são maiores ou igual a 1, nós temos, então, que essa região aqui, ó, o módulo de x mais 1 será x menos 1. Beleza? Vamos colocar aqui, ó, o x menos 1. Agora, para valores de x que são menores do que 1, esse módulo aqui assumiu o quê, gente? O valor menos x mais 1. Então, à esquerda do 1 aqui, ó, os valores, todos eles são menos o x mais 1 e aqui menos o x mais 1, ok? Então, agora, pessoal, para obter a função f de x, vamos apenas somar essas colunas aqui. Olha a primeira coluna aqui, ó. Quando nós somamos esse menos 1 com este mais 1, caiu fora. Mas temos aqui o menos x com menos x, ficamos com menos o 2 vezes o x. Tudo bem? Agora aqui, ó, nós cortamos esse mais x com este menos x, ficamos 1 com mais 1, aqui temos o resultado 2. Agora, pessoal, aqui na terceira coluna, vamos cancelar este mais 1 com este menos 1, ficamos x mais x, ficamos com 2x. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos fazer, então, a representação da sentença da função f de x. Lembra que f de x é dada por módulo de x mais 1 somado com módulo de x menos 1, ok? Isso daqui, então, ó, será o quê, pessoal? Tudo isso aqui ó, ficou igual a menos o 2x, menos 2 vezes o x. Isso se acontecer do x ser menor do que menos 1. Tá? X menor do que menos 1. Agora, a função f de x assumirá o valor 2. Isso se acontecer o valor do x estar entre o menos 1 e 1. Ou seja, menos 1 menor do que x menor do que 1. Agora, para valores de x maiores do que 1, a função f de x assume o valor 2x. Então, está aqui, ó, 2x, isso se acontecer do x ser maior do que 1. Outra coisa, ó, pessoal, aqui nós temos sinal de igual, tá? Então, para valores de x que estão entre o menos 1, inclusive o menos 1 e o 1, nós temos, então, a função f de x valendo 2, ok? Agora, pessoal, vamos representar graficamente essa função aí. Vamos colocar aqui o eixo x, ok? E vamos colocar aqui assim, ó, mais ou menos aqui, o eixo y. Olha só, para valores de x que são menores do que menos 1, aqui vamos colocar o menos 1, nós teremos um gráfico. Para valores de x que estão entre o menos 1 e o 1, nós teremos um outro gráfico. E para valores de x que são maiores do que 1, nós teremos um outro gráfico. Vamos começar aqui, ó. Para valores de x entre menos 1 e 1, a função f de x ela vale quanto? Ela vale 2. Pessoal, uma função f de x igual a 2 é a mesma coisa que isso aqui, ó. F de x igual a 2. Ou seja, lembra que o f de x é a mesma coisa que o y, ou seja, y igual a 2. O que nós temos aqui é uma função constante. Então, lá no y igual a 2, nós vamos ter uma função constante. Vamos supor, então, que esse ponto aqui ó, é o 2. Então, nós temos essa reta horizontal representando a função f de x igual a 2. Agora, pessoal, para valores de x que são menores do que menos 1, nós temos que f de x, ó, f de x assume o valor o quê? Menos 2x, tá? Menos 2x. Lembra o seguinte, ó, como não aparece nada aqui do lado, nós temos o zero. Lembra que isso aqui ó, é o nosso coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear. O coeficiente angular negativo significa que a reta aqui ela é decrescente e está passando lá no y igual a zero, tá? Então, o que nós temos, ó,
é mais ou menos essa reta aqui, ó, tá? Só que nós vamos desconsiderar essa parte daqui, ó, né? Porque nessa região nós temos o gráfico formado aqui, beleza? Então nós temos aqui, ó, o gráfico da função quando x é menor do que menos 1. Agora, para valores de x que são maiores do que 1, a função assume valor 2x. Pessoal, f de x igual a 2x, ó, é a mesma coisa que 2x mais o zero. Nós temos aqui o coeficiente angular sendo um valor positivo, tá? Então, uma reta crescente. E o coeficiente linear é igual a zero, ou seja, passa lá na origem. Então, nós teríamos mais ou menos assim, ó, esse gráfico. Claro que nós vamos desconsiderar, então, essa parte que está aqui, ó. Beleza? Então, está aqui o gráfico da função f de x. Então, esse gráfico aí, ó, nós encontramos exatamente aqui no item A. Ok? Certo? Então, pessoal, resolvemos as questões que vão do número 1 até o número 5, tá? Apenas função modular. Agora, na próxima aula, as questões vão do número 6 até o número 10. Nessa próxima aula, pessoal, vamos abordar apenas equações modulares e inequações modulares. Certo? Pessoal, se você gostou da aula, clique em curtir, faça comentários e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Um abraço e até mais!